A Bola Não Para está no ar para você que acompanha através da Vivo TV, canal 26 Fibra, pelo canal de São Paulo, também pelo site do canal de São Paulo, canalsp.com.br, ou no meu canal no YouTube. Se inscreva lá, canal do Fred Júnior, toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você. Ou ainda, tem novos horários de reprises no canal de São Paulo, que você pode acompanhar a entrevista da semana. Inédito toda segunda, 8 da noite. As reprises, terça, 4 da manhã e 11h45, quinta, meia-noite e 15h30, sexta, 17h15, sábado, 9h30 e 21h30, e no domingo, às 3h45 para amanhã. E com muito prazer, vou conversar com o Dr. Felipe Alves Rodrigues, que é advogado, diretor do IGE, Instituto de Governança e Integridade do Esporte. Trouxe uma pesquisa interessante, a gente vai falar da pesquisa, mas antes, eu gosto sempre de apresentar um entrevistado. Doutor Felipe, muito obrigado por atender aqui a Bola Não Para. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho, o senhor trabalha também em relação ao Comitê Olímpico, gostaria que o senhor falasse um pouquinho das suas atividades voltadas aí ao esporte, para depois falarmos da pesquisa em si, que mostra o esporte no país, o povo achando corrupto ou muito corrupto, né? Então, olha a imagem que o esporte passa para a população, a gente vai falar dessa pesquisa, mas antes disso, vou apresentar o doutor Felipe. Doutor Felipe, muito obrigado por atender aqui a Bola Não Para. Tudo bem com o senhor? Fred Júnior, muito obrigado. Para mim é um prazer estar aqui com você, é uma honra, né? Estar aqui nessa oportunidade no Bola Não Para, um dos mais importantes canais esportivos do Brasil. Bom, eu sou advogado inicialmente, formado pela UERJ aqui do Rio de Janeiro. Eu trabalho com esporte desde 2011. A minha carreira no esporte, ela começou como advogado do Comitê Olímpico do Brasil. Eu sou especialista em uso de recursos públicos. E para quem não sabe, o esporte no Brasil, com exceção de uma modalidade, que é o futebol, né? Todas as outras modalidades, elas dependem do uso de recursos públicos. Notadamente, o uso de recursos públicos que vem da Lei Agnello-Piva, aquele dinheiro de loteria, aquele percentual de loteria. E o futebol, ele usa dinheiro exclusivamente privado, dinheiro que não vem de cofres públicos. Pois bem, o dinheiro que vem de recursos públicos, ele precisa de uma prestação de contas. Aquele que gasta tem que dizer quanto gastou, como gastou e onde gastou. Então, eu auxilio as entidades a apresentar projetos, explicar os projetos e defender esses projetos e como gastaram o dinheiro. Não só as entidades, mas hoje os órgãos de controle têm cobrado muito também do agente que gasta, do gestor público. Então, além de defender as entidades, Comitê Olímpico, confederações, federações e clubes, eu também faço a defesa administrativa e judicial do gestor público. Ou seja, se o gestor público for acusado de gastar mal uma verba, eu promovo a defesa dele junto aos órgãos de controle. Pois bem, desses 10 anos de experiência no uso de recursos públicos, eu tive a oportunidade de ver muita coisa. Imagino. De ver como as corporações, entidades usam os recursos. E aí surgiu essa ideia de... porque a opinião do patrocinador, a opinião de especialistas, a gente já conhece, né? Mas a opinião daquele que é digamos assim, um dos principais interessados no esporte, que é a população, que é o torcedor, que é o fã, né? Que também é o consumidor das grandes patrocinadoras, surgiu o nosso interesse de saber a opinião dele, até para ajudar os patrocinadores a ter uma noção melhor de como está o mercado, como está a opinião da sociedade. Aliás, só um detalhe, né? O senhor falou da Lei Agnello-Piva, né, que ajuda através dos recursos da loteria, as confederações, o esporte em geral aqui no país, e a Time Mania ajuda ao contrário, né? Os clubes mal administrados, a Time Mania vai para tentar ajudar em relação às dívidas públicas, dívidas federais, inclusive, de impostos, entre outras dívidas aí, né? Tem esse detalhe, né? Esse contraponto, né? Enquanto que a Agnello-Piva para ajudar a fomentar o esporte, melhorar o esporte em geral, a Time Mania para tentar salvar os clubes, né, doutor? O que acontece no Brasil é que, no caso do futebol, especificamente falando, acontece assim, diversos programas para tentar sanear as contas dos clubes. Geralmente, os clubes, por má administração, eles fazem 3 coisas. Eles gastam mais do que arrecadam. Até muito pouco tempo, né, antes do Profut, eles gastavam um dinheiro que eles ainda iam receber. Eles faziam antecipação de gastos, principalmente com dinheiro da TV. Advindo da Globo, da TV, da cota de TV da Globo. Sim.
E outra coisa, eles não pagam os impostos, nem o que eles deveriam pagar em Sim. termos de processo trabalhista, né? De forma simples, Claro. né? De processo trabalhista. Então, essas três linhas fazem uma dívida muito grande para o clube. E o que acontece é que o governo, né, ele tenta intervir, ele tenta regular. Qual a forma dele intervir? Criando programas, como já houve muitos no Brasil, de ajudar os clubes fazendo o seguinte: olha, eu vou parcelar a sua dívida, você me paga a perder de vistas e eu vou limpar, digamos assim, o seu nome na praça. E aí o clube tem condições de se endividar. O problema é que você acaba criando um clube, uma entidade esportiva mal acostumada. Ela sempre acha que vai surgir um novo programa, por isso ela nunca paga as suas dívidas. E só aproveitando, antes de falar da pesquisa em si, aproveitando só esse gancho em relação aos esportes que procuram recursos públicos, né, para tentar fomentar a modalidade, pagar viagens, competições. Eu converso com muitos atletas, não é só futebol, meu programa, a gente conversa. Primeiro, tem, que não é o caso, mas assim, Bolsa Atleta, que o atleta toda vez tem que lutar e suar e torcer para ser aprovado e ser mantida aí uma Bolsa Atleta. Eu, por exemplo, conversei com o pessoal do Breaking, que vai ser a nova modalidade de 2024, em Paris. E eles já estão vendo as coisas que precisam para tentar exatamente movimentar. Já existe até um racha, tem um pessoal que falava que cuidava do break, agora, na verdade, a Confederação Nacional de Dança Desportiva que vai cuidar, vai fazer a seletiva, escolher os atletas para disputar os Jogos Olímpicos 2024, e eles já estão observando aí como se faz para ter recursos públicos também para poder ajudar a fomentar a modalidade. O basquete 3x3 foi uma estreia que teve na última Olimpíada no Japão. Também eu conversei com pessoas ligadas à modalidade, a dificuldade que não é de hoje, não é desse governo. Existe um critério, e o critério às vezes é tão rigoroso em virtude da má administração dos recursos públicos, né? Então você tem que ser bastante rigoroso. Infelizmente, o pessoal já usou mal o dinheiro. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, não é fácil, né? Nem para o lado do atleta de forma individual ter o seu Bolsa Atleta, Bolsa Pódium, entre outros recursos que são disponíveis, como também as confederações, entidades esportivas têm dificuldade quanto a isso, né, doutor Felipe? No caso dos atletas, existem um dinheiro, né, público que é preciso para fomentar o atleta. Como o atleta ele vai, digamos assim, ter um mérito esportivo, ter uma conquista esportiva, se ele não foi fomentado antes, se não foi investido nele recursos para que ele possa treinar, para que ele possa ter um local de treinamento adequado, para que ele possa ter acesso também a bons profissionais, porque hoje em dia, com um grau de profissionalismo que existe no esporte, o atleta ele precisa de uma cesta de profissionais, é um fisiologista, é um massagista, enfim, um nutricionista esportivo. Sim. São um psicólogo, né? É um grupo de trabalho. Está cada vez mais presente. Então, como ele vai ter acesso a isso tudo se ele, digamos, não tem acesso a recursos públicos? Então, existe um dinheiro de fomento, né, que é necessário. Quando o atleta ele já está profissional, quando ele já tem um mérito esportivo, algumas conquistas esportivas, como você mencionou, o Bolsa Atleta tem diversas faixas de verba. Então, esse atleta, dependendo se ele é um medalhista olímpico, se ele é um medalhista do PAN, se ele é um atleta que compete em competições nacionais, ele vai ter aí uma dosagem específica lá no programa do governo. Agora, com respeito às entidades esportivas, aquelas que estão no programa olímpico, né, que são filiadas ao Comitê Olímpico do Brasil, recebem o dinheiro Agnello Piva. Aquelas que não estão filiadas ao Comitê Olímpico do Brasil e não estão, digamos assim, na agenda do COB, da agenda nas modalidades que vão competir lá nas Olimpíadas de 2024, elas não recebem, né? Aquelas que não estão, elas não recebem o dinheiro lá de loteria, do dinheiro da Lei Agnello Piva. Então, tem essa questão. No entanto, para essas que não recebem, ainda existem algumas oportunidades, como, por exemplo, o dinheiro da Lei de Incentivo ao Esporte. Sim. Existe um percentual de 1% que as empresas podem destinar para fomentar entidades esportivas. Então, ou pessoas físicas, que no caso é 6%. Então, essas entidades elas têm que se organizar
e procurar empresas que queiram patrocinar a sua modalidade. Se estiverem, digamos assim, em dia, né, com as suas obrigações fiscais, com as suas obrigações trabalhistas, e a empresa realmente estiver enquadrada no sistema tributário para poder patrocinar, elas vão poder dar match e aí elas vão poder desenvolver algum trabalho, né, que vai ser bacana para a empresa, vai ser interessante para a empresa. Porque tem isenção de imposto, né? A pessoa que faz, participa, tem esse benefício, né? Porque tem toda essa dificuldade também, né, doutor? Exatamente, você falou tudo. A empresa, ela já vai ter que pagar os impostos. Ela não vai ter nenhum custo para auxiliar uma entidade esportiva, não vai sair mais caro para ela. Ela vai pagar os impostos adequadamente. Apenas do valor que ela vai pagar, ela vai destinar 1% para o tema esportivo. E aí é bastante interessante, porque acaba sendo um investimento para essa empresa. Porque o dinheiro que ela vai destinar para o esporte, sem nenhum custo para ela, ela vai ter de retorno visibilidade, aumento de vendas. Então, isso para muitas empresas tem sido uma estratégia bem interessante. Empresas grandes, multinacionais, têm utilizado muito esse recurso, né, para ter, digamos assim, a sua visibilidade aumentada. Com certeza. Então, vamos à pesquisa. O senhor deu uma introdução sobre a ideia da pesquisa por essa convivência, mas aí, quando iniciou, como foi a data, o que vocês atingiram o Brasil inteiro, né? Eu vi que foram 1.626 pessoas ouvidas na pesquisa, mas como que foi a ideia que vocês tiveram? Era inicialmente abranger um local, era abranger o Brasil inteiro? O que vocês buscavam através dessa pesquisa? Por favor, Felipe. Exatamente. Nosso desejo era entender como o fã do esporte enxerga o esporte, como o torcedor enxerga o esporte. Como você mencionou, não apenas o fã do futebol, não apenas o torcedor de futebol, mas o fã de todos os esportes, o fã esportivo em geral. E a nossa ideia realmente era inicialmente ter uma visão do brasileiro. Então a gente se esforçou, o IGE, o Instituto de Gestão Esportiva, a qual eu dirijo, ele contou com a parceria da Liga de Administração Esportiva do IBMEC. Então, foi uma parceria IGE e IBMEC para promover essa pesquisa, porque, como você mencionou, foram 1.600 entrevistados, né? Era necessário realmente um grande auxílio. E o IBMEC auxiliou em fornecer jovens acadêmicos que estavam interessados em aprender mais sobre o esporte, uma parceria que deu match, digamos assim, para que esses jovens eles conhecessem, né, digamos assim, a dor do esporte, conhecessem as dores do esporte, um pouquinho mais indústria esportiva, e, por outro lado, eles participassem, né, de um trabalho acadêmico interessante, queria dar uma maior experiência a eles. Então, foi bem bacana, porque eles me auxiliaram em promover essa pesquisa no Brasil inteiro, nas 5 regiões do Brasil. Então, a gente tem a opinião não só, digamos assim, do carioca, do paulista, do sudeste em geral, mas do brasileiro como um todo. Então, Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, Sudeste, todas as regiões foram aí contempladas para se pegar essa amostra da opinião do brasileiro sobre o esporte no país, é isso? Exatamente. Nós tivemos a colheita de 80% dos entrevistados foram do Sudeste, por questões de facilidade, claro. Mas nós tivemos 10% no Sul do país, tivemos 3% no Nordeste, 5% do Centro-Oeste, né? E também a região Norte. E eles responderam critérios na pesquisa interessantes. Como que eles acompanham o esporte? Para mim foi uma surpresa que 32% ainda acompanham o esporte somente pela TV, 30% pela internet, né, vendo aqueles highlights pela internet, e 28% pela rede social. Então, as redes sociais hoje, elas têm um grande, quase em paridade, né, com a internet e a televisão, em relação a como o fã acompanha o esporte. É muito importante ter esse espectro, esse retrato, esse raio-x, né, da opinião do brasileiro, porque para as grandes patrocinadoras do esporte nacional, é muito importante saber o que esse torcedor pensa, como ele pensa, onde ele está, para que você possa alcançá-lo. E é interessante, porque se uma patrocinadora, se uma grande empresa, uma multinacional, apoia o esporte, que a sociedade, digamos assim, tem questões para discutir, é importante que essas questões sejam trazidas à tona, trazidas à baila. E eram quantas perguntas, Felipe? Você sabe quantas perguntas eram feitas na pesquisa? Eram 15 perguntas. 15 perguntas.
E com alternativas ou a pessoa respondia de forma espontânea? Como que funciona? Sim, existiam alternativas para que a pessoa ela pudesse responder. Um exemplo que eu vou te dar. O que você acha do esporte brasileiro? Aí tinha umas opções. Muito corrupto, né? Um esporte íntegro, pouco íntegro, ou, digamos assim, não sei opinar. Então, essas são as opções. Deixa eu fazer uma pergunta, não sei se você tem aí o acesso. Em relação ao acesso da informação, já que eu sou um jornalista, tenho interesse em saber. Você tem aí os dados em relação ao acesso do interesse, como que as pessoas estão, você citou um pouquinho aí, em relação à internet, a TV, realmente a internet vem crescendo bastante. Eu faço parte da Rádio Craque Neto lá, né, com o Neto. São mais de 1.400.000 inscritos, assim, já tivemos simultaneamente quase 100 mil pessoas assistindo um jogo, acompanhando a gente, né? Porque eles não veem a imagem do jogo, acompanham a gente transmitindo o jogo. É algo que era impensável se a gente recuar uns 4 anos. A gente não imaginaria isso, né? E a gente está vendo a força da internet, das redes sociais, né? O quanto que as marcas estão explorando, né? A Adidas, por exemplo, só faz anúncios nas redes sociais. Não, você não vê propaganda da Adidas na TV, nas redes sociais ou com influencers. A Adidas decidiu dessa maneira, fazer dessa forma a propagação da sua marca aqui no Brasil, né? Você vê a diferença, né? O impacto que eles abdicam da televisão, né? A TV é a imagem dos uniformes dos clubes, mas não tem uma propaganda propriamente dita da Adidas na televisão, e a sua marca, os seus produtos, eles utilizam através das redes sociais, através de influenciadores para divulgar a marca, né? Eles decidiram dessa maneira, certo ou não, é um caminho que eles escolheram. E o que você tem em relação à área de comunicação aí, Felipe? Em relação à área de comunicação, a gente percebeu que o foco da pesquisa não era exatamente a meios de comunicação, mas a gente percebeu que um grande percentual dessas pessoas que acompanham o esporte, elas são jovens, elas estão acompanhando pelas redes sociais. Nós percebemos que o interesse desse jovem pelos esportes tradicionais ele mudou muito a forma de acompanhar. Algumas gerações atrás, o jovem acompanhava, digamos assim, 90 minutos da partida de futebol, por exemplo. Hoje o esporte ele tem interesse em acompanhar mais, digamos, highlights. Ele talvez não tenha tempo, oportunidade ou até vontade de acompanhar todo o esporte, mas ele acompanha highlights. E o interessante também é que, em relação à comunicação desse jovem, a internet, as redes sociais têm sido um grande canal para que essa geração possa, digamos assim, ter a oportunidade de acompanhar não só o esporte, mas o seu ídolo esportivo, como esse ídolo está não só no momento de conquista, mas em todo o seu cotidiano. E a gente tem o intervalo para fazer, mas antes disso, até do que você falou do jovem não assistir os 90 minutos, né, ou assistir o esporte por completo, eu tive contato com o pessoal do Facebook, o Facebook começou a fazer transmissões de futebol, né? E eles esperavam uma audiência que não foi alcançada, eles esperavam que o torcedor ficasse praticamente o jogo inteiro. E, na verdade, eles tinham, meio que eles não queriam falar, mas acabaram falando quando eu fui lá conhecer esse projeto aí no Facebook para transmissões de futebol. O torcedor ficava no máximo, em média, 45 minutos, né? Não é um tempo completo, ele ficava 45 minutos, 90, 45 minutos. Por que isso? Primeiro, a nossa conexão na internet. Infelizmente, você precisa de uma boa conexão para assistir um jogo. E, infelizmente, no Brasil, a gente não tem uma conexão muito boa. Estamos esperando o 5G aí, que teve leilão, tudo, estamos esperando para ver se vai melhorar, mas há essa dificuldade da internet. O costume, mesmo o cara jogando a imagem para a televisão, espelhando na TV, o cara tem a mania ainda de estar com o controle na mão para ver outras coisas e na internet não consegue. A partir do momento que você sai, você tem que entrar de novo, a conexão tal. Tem todos esses problemas. E a falta de costume mesmo, de não estar aí ambientado nesse meio da rede social. Então vai muito parecido aí que você falou, que realmente o pessoal não vê o jogo por inteiro. E foi até uma surpresa. O Facebook esperava um pouco mais e acabou aí parando em 45 minutos aí, praticamente. Isso no início. Sejamos sinceros. Fred, sejamos sinceros. Tem um fator geracional. Sim. Os millennials, né, eles têm uma conexão, uma conectividade muito grande.
mas a atenção também deles é bastante esparsa, bastante dividida. É muita coisa. Eles apeiam. No mesmo momento que ele está interessado no resultado esportivo, ele está interessado num filme na Netflix, e a gente não pode deixar de dizer que o fenômeno, digamos assim, dessa última geração são os esportes. São os esportes eletrônicos. Então, também existe uma gama de informações de interesse para ele acompanhar nos esportes eletrônicos. Então, o esporte tradicional, ele realmente tem que abrir o olho, porque esses novos millennials, a geração Z que está vindo aí, ela gosta de esporte, mas ela também gosta de esporte eletrônico. Claro. Se o esporte não for atraente, íntegro, confiável para essa nova geração, ele vai continuar perdendo fatia. Com certeza. Vamos ao intervalo aqui no A Bola Não Para. Estou conversando com o Dr. Felipe Alves Rodrigues, falando de uma pesquisa importante sobre a opinião da população brasileira em relação à imagem que ele tem do esporte no Brasil, e apontou como corrupto ou muito corrupto. Então a gente vai falar sobre exatamente esses dados, assim, que é importante, até porque hoje a gente está falando de clubes SA, mudança de administração. A pandemia mostrou agora que clube organizado, falando do futebol, mas que vale para os outros esportes, quem tiver organizado vai para frente. Quem não tiver vai ter muita dificuldade na sequência. Todo mundo está observando o que vem acontecendo no Brasil. Vamos ao intervalo e já voltamos com o segundo bloco do A Bola Não Para. Tô aqui no Versa Brooklyn, vem pra cá, Rua Senador Milton Campos 175, tô no decorado, vem conhecer, eu tô ao lado do Piquet, corretor da Camargo Correia, é só procurar ele. Estúdio, quem tiver interessado no estúdio Piquet, parcelas a partir de R$ 490. Fechando o negócio, ganha o final de semana na pousada Flores do Lázaro, em Ubatuba. Vem pra cá conhecer. A Bola Não Para está de volta para você, que acompanha através da Vivo TV, canal 26 Fibra, no canal de São Paulo, também no meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior. Se inscreva no canal do Fred Júnior, toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você. Eu estou conversando com o Dr. Felipe Alves Rodrigues, diretor do IGE. IGE, eu falei IGE como paulista aqui, né? Mas Dr. Felipe, a gente sabe que às vezes tem uma letra ou outra, a pronúncia um pouquinho diferente pelo sotaque. Instituto de Governança e Integridade no Esporte, que mostrou um estudo que revelou que o brasileiro avalia o esporte no país como corrupto ou muito corrupto. No primeiro bloco, eu apresentei um pouquinho o Dr. Felipe para contar um pouquinho da sua caminhada envolvendo o esporte, é um advogado, mas que trabalha na área esportiva já há bastante tempo, e também desse início aí do que mostrou os dados. Mas, doutor, vamos falar então desse lado que é importantíssimo, que mostra a imagem. Eu acho que é um reflexo muito da nossa sociedade também, infelizmente, em relação aos políticos, né? O quanto que a gente tem de problemas, de rejeições. Esse 2022 promete, infelizmente, de polarizações, de brigas, mas não é esse o assunto, mas infelizmente teremos por aí, né? E está cada vez mais difícil, infelizmente. Mas essa imagem que tem, né? A corrupção em todas as áreas, né? Inclusive no esporte, né? E a gente tem diversos casos, né? E não é só o futebol. A gente vê, infelizmente, no COB, a gente vê, infelizmente, na Confederação Brasileira de Vôlei, já tivemos no tênis de mesa, no tênis. Se a gente for lembrar, acho que quase a totalidade das modalidades nós tivemos um ou outro caso, ou vários casos, infelizmente, de corrupção. Então, essa avaliação, essa imagem, como vocês perceberam, o que vocês analisaram, isso que o povo brasileiro, já que abrangeu o Brasil inteiro, de olhar para o esporte e falar sobre a administração esportiva como corrupto ou muito corrupto, doutor Felipe? As informações que a gente colheu desses 1.626 entrevistados, elas já refletem um pouco da opinião do brasileiro, uma vez que a pesquisa foi realizada no Brasil todo. Então, esses são os números que a gente trouxe, que realmente assustaram bastante, não só a nós, mas não só a quem participou da pesquisa, mas a todos aqueles que tiveram acesso a ela. Então, 76% acharam o esporte corrupto ou muito corrupto, como você mencionou. 76,2% acharam o esporte pouco transparente. 50% acham que o esporte presta contas inadequadamente.
61% acha que o esporte ainda é pouco democrático e 61% acha que os principais responsáveis pela corrupção são os dirigentes e gestores, né? Então, essa é a fotografia que a gente conseguiu ter da opinião dos brasileiros sobre o esporte. E é triste, né? Uma realidade, ou seja, tudo acima de 60% os índices aí, né? De qualquer dado que mostra aí transparência, corrupção, tudo que a gente vê de negativo aí é acima de 60%. E aquilo que a gente sempre vê, essa imagem da pessoa que ela não serve o esporte, ela quer se servir do esporte, né? O que é o mais triste, né? Então, outra coisa que eu gostaria de comentar, que é interessante, é que nós quisemos realmente sentir a percepção do brasileiro. Eu não queria dizer para ele o que mancha o esporte. Nós gostaríamos de ouvir do brasileiro. Ele percebe, né? O que ele percebe. Então, nós demos algumas opções para ele votar. Nós demos a opção corrupção financeira, nós demos a opção assédio sexual, manipulação de resultados, endividamento dos clubes e doping. Então, na opinião do brasileiro, o que mais mancha o esporte, com 34,6%, é a corrupção financeira. 23% mencionaram o assédio sexual. Que vários casos surgiram. Desculpa cortar. Vários casos surgindo também em relação a assédio, né? Ginástica, natação, entre outras modalidades aí. Inclusive no futebol, na categoria de base, também muitos casos sendo contados aí. Mas pode prosseguir, Felipe, por favor. 19% mencionaram a manipulação de resultados, né? Combinar, né, o resultado dos resultados esportivos para influenciar a bolsa de apostas. 9% mencionaram o endividamento dos clubes. 6% não souberam opinar, 5% mencionaram o doping, né? Então, a gente percebe que o que acontece na atividade meio, né, não é na atividade fim. Sim. O doping, ele acontece na atividade fim. Sim. Isso me chamou muita atenção. O doping prejudica diretamente o resultado esportivo. Claro. A corrupção financeira, ela acontece muitas vezes na atividade meio. A corrupção financeira acontece nos contratos, no patrocínio, acontece na escolha da cidade sede. Sim. Mas isso, na opinião do brasileiro, choca ele mais, mancha mais o esporte. Então, esse é um resultado muito interessante para as entidades esportivas, para os dirigentes esportivos. Ser gestor hoje esportivo, ser dirigente esportivo, é uma atividade de risco, porque muitos estão sendo presos. Então, aquele que é dirigente esportivo, que é gestor esportivo, tem que tomar cuidado. E também as patrocinadoras, porque diversos cases já mostraram que quando uma marca ela associa o seu nome a uma entidade que tem corrupção, essa marca muitas vezes tem um resultado para suas vendas muito negativo. Ela não só fica associada àquela entidade esportiva, mas também à mancha de corrupção que aquela entidade esportiva tem feito. E muitos são os casos das empresas realmente romperem imediatamente e até tentarem reaver, né, o dinheiro do patrocínio. Então, é algo que, justamente a pesquisa serve para nortear ações que as patrocinadoras podem tomar de forma prévia, até de forma a garantir uma parceria mais íntegra, mais sólida, mas também mais exitosa, mais interessante também do ponto de vista comercial e não ter nenhum susto lá na frente. E agora, com esses dados em mãos, o que vocês pretendem agora com a pesquisa, Felipe? Exatamente mostrar aos gestores, você até citou sobre tem que tomar mais cuidado. Na verdade, ele tem que ser o gestor tem que ser honesto, o mais honesto possível, né? Não é nem tomar cuidado, né? Ele tem que ser, né, gerir de uma maneira responsável um dinheiro que não é dele, né? Que esse é o grande problema, né? As pessoas estão gerindo dinheiro que não é dele, mas estão gerindo mal, porque se fosse o dinheiro dele, duvido que ele faria o que faz aí com o dinheiro que ele utiliza em confederações, dinheiro público e tal. Agora, qual que é o grande mote, o que vocês procuram, o que essa pesquisa pode trazer para a população, para o esporte, para a modalidade e para os patrocinadores? Só vou aqui citar só mais Claro. duas informações. Pode ficar à vontade. Obrigado, Fred. Primeiro, a gente perguntou para os entrevistados se a corrupção afeta a paixão esportiva. E eles disseram que sim.
76,8% disseram que afeta a paixão pelo esporte. Agora, outro dado importante. Nós perguntamos se o patrocinador ele deveria somente apoiar projetos íntegros de boa gestão. E 86% mencionou que sim, só deveria apoiar projetos íntegros. O que a gente quer com isso, como você mencionou? A gente quer que haja condições, evolução e cláusulas que garantam um avanço. A gente não está dizendo que tudo vai ter que ser feito imediatamente. Claro. Porque a gente sabe que é um longo trabalho para as entidades esportivas, para os clubes, mas o clube, o esporte, ele tem que dar condições mínimas. Ele tem que garantir minimamente que vai cuidar de determinadas questões. Então, se o patrocinador ele vai aportar num clube, numa entidade, exemplo, 10 milhões, ele tem que ter a garantia de que, olha, nós verificamos aqui que seu estatuto ele tem algumas cláusulas que eles não são cláusulas muito democráticas. Sim. Em quanto tempo você vai poder reformar esse estatuto e tornar essa entidade mais democrática? Então, a entidade esportiva ela vai se comprometer em 1, 2 anos tornar aquele estatuto mais democrático. Olha, nós verificamos aqui que a sua entidade ela não tem nenhuma mulher na gestão. Quanto tempo você demora para tornar fazer com que a sua entidade ela tenha mais igualdade de gênero? 6 Claro. meses, 1 ano? Então, o que a gente não quer é inviabilizar patrocínio. Ninguém aqui quer impedir acordo financeiro, ninguém aqui quer impedir o mercado, impedir negócios, mas o que a gente quer é que tanto os patrocinadores quanto as entidades esportivas elas percebam a tendência de mercado. No mundo inteiro, governança, compliance, tem sido uma exigência social. Sim. A sociedade está cada vez mais engajada. Ela não quer apoiar negócios corruptos. Ela não quer apoiar negócios que não repercutam no bem social. Então, se os fãs do esporte estão engajados, será que os consumidores de marca, de patrocínio, não estão? São a mesma pessoa. Eu sou fã do esporte, mas eu também sou consumidor de grandes marcas, como você mencionou. Eu também sou consumidor da Adidas, da Nike. Então, se eu, como consumidor, souber que ela está apoiando, né, uma marca, um esporte, uma entidade, uma organização esportiva que tem a fama de ser corrupta, será que eu não vou fazer um cancelamento? Né? Vou aproveitar essa fala que o pessoal está usando. Mas será que eu não vou cancelar essa marca da minha vida? Muitas pessoas fazem isso. Quando descobrem, aquela marca ali, ela usa trabalho escravo. Então não vou comprar mais. Pode se tornar uma tendência que passem a cancelar também uma marca que, embora tenha grande visibilidade, apoia projetos corruptos. E até, né, nesse lado, né, agora a gente está vendo os clubes se tornarem SA, né, Sociedade Anônima, alguns clubes, e há essa expectativa de uma melhora de administração. Não é um prato pronto, porque a gente não sabe o que vai acontecer, porque inclusive na Europa teve clube SA que faliu. Né? Então, é claro que a lei permite, caso de falência, o clube começa do zero, né, vira novamente sociedade esportiva, né, uma entidade esportiva e começa do zero para não acabar, mas realmente, será que, na sua avaliação, vendo essa pesquisa e falando um pouquinho esse lado do futebol, há esperança aí que essa imagem, porque muito da corrupção que é feita, que foi dita na pesquisa, com certeza fala-se muito, refere-se muito ao futebol. A gente sabe disso, eu sou jornalista esportivo há mais de 20 anos, a gente sabe que o que move o público no Brasil é o futebol. A gente tem uma audiência com o futebol diferente com os outros esportes, é inevitável, né? Gostaria que fosse até igual ou até maior, mas não é assim. O senhor acredita que essa imagem possa melhorar em relação a isso, em caso de sucesso dos clubes e empresas aqui, porque por enquanto está todo mundo na esperança que chegou o dinheiro, tal, vamos melhorar, tal, mas o senhor acredita que isso pode melhorar também essa imagem que o público brasileiro está vendo do esporte em geral, mas que espelha muito também as gestões aí no futebol? Olha, eu acredito que vai haver alguma melhora sim.
Não vou dizer para você que o cenário vai mudar completamente, não vai haver alguma melhora assim. Por quê? Porque o Cruzeiro e Botafogo agora tiveram, digamos assim, uma demonstração do que o mercado quer. A maioria dos países já funciona dessa forma, com exceção de 3 grandes clubes espanhóis. A maioria dos clubes espanhóis funcionam com um proprietário. Os clubes, a maior liga do mundo, que é a liga inglesa, funciona dessa forma. No Japão, todos os principais clubes têm uma empresa proprietária dos seus clubes. Então, isso já acontece no mundo todo, né? O futebol brasileiro ele não pode ficar, digamos assim, mais para trás do que já ficou, né? Nós já estamos atrasados nessa mercantilização aí, nessa etapa, né, financeira aí do esporte brasileiro. Agora, o que precisa mudar é o mindset, o que precisa mudar é a mentalidade. Não adianta o clube ter uma roupagem, né, trocar, digamos assim, a sua pessoa jurídica e os seus profissionais continuarem a agir da maneira que agiam antes. Sim. Não dá para mudar a roupagem jurídica. Olha, agora você não é mais uma entidade sem fins lucrativos. Agora você tem a finalidade lucrativa. Porque, afinal de contas, o formato da pessoa jurídica, se a escolha da organização do capital social fosse importante, a gente não teria nenhuma empresa corrupta. Sim. A gente não teria nenhuma empresa causando problemas à nossa sociedade. E a gente sabe que existe, né? A gente sabe que o compliance, a governança, elas não surgem no esporte, elas surgem no mercado financeiro. Sim. No mercado financeiro, que tem tantas normas, né, protetivas, tão bem regulado, isso acontece, no esporte, que é pouco regulado, isso vai acontecer de maneira mais forte. Agora, a cultura é uma coisa que demora a mudar. Você pode mudar uma lei, você pode mudar um regulamento, e aí você pode obrigar os clubes a agirem de determinada maneira a partir de amanhã, se você quiser. Mas cultura é uma coisa que leva tempo. Sim. Então, eu acredito que demora, no mínimo, uma década para que os clubes eles possam, aí, digamos assim, mudar os seus quadros funcionais, né? Trazer dirigentes, trazer gestores Profissionais. mais profissionais, mais preparados, que a prática esportiva ela seja alternada. É claro que eu tenho muita fé, como brasileiro, como torcedor, como profissional que atua no meio, eu tenho muita esperança que haja uma melhora. Mas se eu acredito que ela vai ser imediata? Não acredito que ela vai ser imediata, porque, como eu mencionei, cultura é uma coisa que não muda do dia para a noite. Até porque aqui no Brasil a gente tem algo peculiar, que é a lei que pega e a lei que não pega, né? Porque já era para os dirigentes aí estarem sendo cobrados das suas ações, dos seus bens, né? E aí essa lei é uma lei que pega e não pega. No Brasil, até agora, ninguém teve que pagar através dos seus bens a sua má gestão esportiva, né? Então, por isso que ainda os caras continuam gastando dinheiro à torta, à direita, que é o que eu falei, né? Gastar do dinheiro dos outros é fácil, né? O difícil é... Na empresa o cara não faria isso, mas aí no clube o cara, pela paixão, né? Para quer mostrar resultado para o torcedor, vai lá e faz uma péssima gestão, né? Então a gente tem essas peculiaridades, né? Que a gente espera que isso pare, né? Que de certa forma a lei foi feita para ser cumprida, né, doutor? Recentemente, só para ilustrar isso para quem está nos ouvindo, recentemente nós tivemos um caso de um atleta que se manifestou contra os homoafetivos. Sim. E o clube ele foi obrigado a demitir esse atleta por conta de 2 patrocinadores. 2 patrocinadores do clube viraram para ele e disseram assim, olha, ou esse atleta se retrata, ou nós vamos deixar de patrocinar o seu clube. O clube imediatamente tomou a decisão mais sensata. Não deixa aquele atleta não quis se retratar. Né? Aliás, se retratou, mas foi que a gente percebeu que não foi daquele jeito, né? Que é o Maurício do vôlei, mas é o Maurício Souza. E do jeito que ele retratou, era melhor não ter retratado, né? Porque a gente percebeu que é um negócio forçado, né? E eu digo aqui que eu não tenho nada contra o Maurício, nada contra o clube. Estou mencionando aqui de forma científica, né? O fato. assunto. Então, assim, o que eu quero ilustrar é o seguinte: o patrocinador influenciou decisivamente esse assunto. O patrocinador demonstrou aí para os outros atletas, demonstrou para o mercado o que a sociedade, porque o patrocinador ele não tomou essa decisão sozinho. Houve aí uma governança conjunta. A sociedade influenciou o assunto,
se manifestou nas redes sociais e o patrocinador, ouvindo o seu consumidor, tomou essa decisão. Então, com a mesma rapidez, com a mesma assertividade que o patrocinador não tolerou a discriminação sexual, essa tem que ser a força dele para não tolerar corrupção financeira, para não tolerar assédio sexual, para não tolerar manipulação de resultados e nem doping. Então, tem que existir assertividade não só no caso de racismo, no caso de homofobia, mas principalmente também no caso de corrupção financeira. Aliás, sobre manipulação de resultados, a gente tem que cada vez mais ficar de olho, porque cada vez mais estão crescendo os sites de aposta. No Brasil não pode. No Brasil não pode, mas todos os sites estão funcionando normalmente aqui no Brasil, com apostas em relação a jogos aqui no país, né? Então, é algo que eu já fiz matéria sobre isso, com o Sindicato de Atletas de São Paulo, como funciona a manipulação de resultados. Normalmente eles atingem, não é a Série A, a Série B, mas já chegou em Série A e Série B de futebol brasileiro, mas normalmente é categoria de base ou divisões menores, onde não tem o acompanhamento diário da imprensa, né? Então, aí é mais fácil você tentar se movimentar. E a gente vê diversos, agora a gente falou da Netflix há pouco, tem diversos séries que podem se assistir aí sobre manipulação de resultados, o quanto que a pessoa, quando entra, não consegue sair mais e acaba manchando o esporte. Isso é uma outra preocupação que tem que ter. E só um outro detalhe, né, doutor? Você citou, é tese de mestrado, e vale uma discussão mais para frente, para as pessoas até pensarem agora, quem está acompanhando a gente, é óbvio, é super válido o que aconteceu do Maurício, tudo, das empresas se posicionarem, mas a gente tem que tomar muito cuidado também, tem alguns assuntos, né? Não esse do Maurício, tirando esse, mas assim, das redes sociais gritarem e já cutucarem empresas, patrocínios, por assuntos, às vezes, que você tem que tomar cuidado, porque se você for toda hora também atender só quem vai na rede social, você não está atingindo o seu público inteiro. Porque no Brasil nem todos têm acesso à rede social, né? A rede social é uma amostra, né? Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a empresa reage de uma forma muito porque a rede social está falando, mas, na verdade, tem pessoas que pensam diferente e não estão na rede social se manifestando, pedindo aí a retirada de patrocínio, de apoio. Isso aí a gente tem que ter acho que um meio termo, né? Não sendo radical nem para cima nem para baixo, né, doutor? Não sei se o senhor pensa dessa maneira, eu vejo como, às vezes, muita cautela, assim, eu já fiz algumas matérias, assim, polêmicas, por ser setorista de clube, eu fui setorista do Palmeiras por 15 anos, e eu falava a verdade num assunto em que o clube, falando que eu estava mentindo, e na verdade depois eu provei, eles quiseram me cancelar, sem ser palavra cancelar, mas mandaram para patrocinador da rádio, mandaram um monte de coisa. Ainda bem que a rádio confiou no meu trabalho e não me tirou, e eu provei depois com o tempo que eu estava falando a verdade. Então, assim, eu vejo com muito receio, eu que já passei por isso, vejo meio com certo temor essa radicalização, né? Nem tudo pode ser assim também a empresa captar pela rede social para ver que é verdade. Não esse caso, repito, fora esse caso do Maurício, que eu não concordo com a postura que ele teve e a insistência que ele teve, mesmo ele vendo que poderia ficar ruim. Ele quis manter a palavra dele por um posicionamento que ele teve. Mas o senhor é tese de mestrado, mas eu fico um pouco medo desses radicalismos aí, viu, doutor? Eu vou comentar duas coisas em relação a esse assunto. Primeiro, quem está na rede social. Então, as empresas elas percebem que quem está na rede social é um público mais jovem. Isso. É um público mais millennial. Quem está na rede social, e, digamos assim, na maior parte delas, tem, digamos assim, uma posição financeira, né? uma internet, uma condição. Uma condição financeira, uma capacidade para ter um celular, para ter um computador, para ter uma internet boa, né? para opinar. Então, assim, tem a questão do recorte, digamos assim, de público, né? O patrocinador consegue identificar que tipo de público está na internet. Outra coisa é a questão da decisão à base de dados. Eu não digo que as empresas vão decidir de acordo com a opinião do internauta. Mas vão observar, né? Mas essa opinião, essa manifestação, esse engajamento, ele precisa ser levado em consideração. Claro. Ele precisa ser levado na balança para que, afinal, hoje em dia, a gente vive na base de decisão, à base de dados. Ninguém toma uma decisão sem fazer um estudo dos dados. Nem um restaurante faz isso, né? Quanto mais uma empresa multinacional. É claro que nem sempre a massa vai estar com a razão.
né? Se fosse assim, né, Barrabás tinha sido culpado. Né? Vamos botar assim, historicamente, né, para quem entende aí a questão religiosa. Barrabás tinha sido culpado. Mas é claro que essas opiniões têm que ser levadas em conta, sim, principalmente do ponto de vista comercial. Sim. É que o radicalismo me assusta muito, ainda mais, já citei, 2022 promete aí, infelizmente, dos dois lados, esses polos aí que estão se brigando, se matando, né? O Natal não está sendo o mesmo, a virada do ano não está sendo o mesmo, porque o pessoal está brigando com a política ainda. O negócio está feio. De forma muito resumida, o que a pesquisa percebeu é que o esporte, hoje, ele tem uma fotografia manchada, sim, ainda é pouco democrático. As entidades, isso aí também é uma coisa também muito importante que o dirigente, o sócio, enfim, aquele que está adquirindo um clube, que está adquirindo uma propriedade, tem que perceber. As entidades esportivas hoje, até de forma reflexa, o que eu chamo de forma reflexa? Pode ser que o meu clube não seja corrupto, mas eu acabo levando uma culpa reflexa por causa do outro clube. Sim. Se todo de forma popular, dizendo, né? Se todo dirigente tem essa fama, se o esporte tem essa fama, será que o meu clube vai ficar sem levar parte dessa fama, dessa culpa? Então, está aí uma coisa ruim, né? Eu posso ser honesto, mas levar fama de ser corrupto. Eu posso ser honesto, um bom gestor, mas estou impedido de fazer bons negócios ou estou deixando de boas oportunidades de lado porque sou visto de uma forma negativa. Então, está aí a ideia do conjunto melhorar para que os indivíduos, digamos assim, os clubes, individualmente também possam se beneficiar. E, infelizmente, nós não temos são números, né, que nos comprovam isso. Infelizmente, o patrocinador também ele tem sido leniente, ele tem sido omisso e tolerante demais, no caso de algumas entidades. Tem algumas entidades que, às vezes, ficam até acéfalas, sem, digamos, o presidente, né, devido a um estar preso, o outro está afastado. E tem bancos que continuam patrocinando essas entidades. Por que elas continuam patrocinando? Devido à visibilidade. Mas será que só a visibilidade é importante? Ou você também tem que apoiar um projeto íntegro e também acabar beneficiando aí, socialmente? Então, é uma equação que os patrocinadores têm que fazer, porque cada vez mais a sociedade está mudando, né? Ela está mudando velozmente, cada vez mais ela vai cobrar isso de uma forma mais incisiva. Doutor Felipe Alves Rodrigues, até passar um pouquinho do tempo, agradeço a atenção do senhor, muito obrigado pela entrevista, pela conversa. Eu acho que é uma pesquisa super importante, necessária e que mostra realmente a imagem que o público tem sobre o gestor esportivo, que é uma imagem negativa, infelizmente, que a gente torce aí para que trabalho de médio a longo prazo, não adianta pensar que amanhã teremos a mudança total, porque infelizmente é isso que o senhor disse, a cultura está enraizada, não é? A corrupção, infelizmente, faz parte, infelizmente, da nossa sociedade há muito tempo. Então, é algo que no esporte também ia esbarrar, infelizmente, mas tomara que essa pesquisa aí mostre que realmente o público quer mudanças, né? As pessoas estão de olho e as marcas também estão de olho também para poder apoiar algo mais sério, algo que traga benefícios e não manche a imagem, né, do esporte, da modalidade, do atleta e também da marca, né, e do público em si que fica decepcionado. O senhor citou, eu acabei lembrando, estava esquecendo, toda vez que perde-se um título, se lembra aquele texto antigo da Copa de 98 para dizer que o Brasil vendeu a Copa do Mundo. Vocês imaginem, gente, isso aí continua até hoje. Outro dia o Rivaldo deu uma entrevista, outros jogadores falaram, o Edmundo de novo, sobre o Ronaldo ter tido uma convulsão. Até hoje você lê nas opiniões da internet, eu faço questão de ler. Foi vendida essa Copa? Você acha que o Ronaldo ia ter uma convulsão e nunca mais ter mais nenhuma? Isso aí foi tudo combinado, era para a França ganhar, entendeu? Então, assim, a gente vê a desconfiança, né? A pessoa ainda, tanto tempo depois, falando da Copa de 98, que não teve isso, realmente o cara teve uma convulsão, o cara passou mal, foi pro jogo porque era o Ronaldo, se fosse o Zezinho, não jogaria, mas era o Ronaldo falando que queria jogar, que estava com condições. O cara foi pro jogo, perdeu para a França, porque o Brasil realmente
se abateu sobre o caso que aconteceu, um caso de uma convulsão. Os caras tudo vendo o companheiro tendo a convulsão, não é fácil se lidar, né? No dia do jogo da final. Então, mas vira e mexe aparece descoberto, né? Você recebe um e-mail ou recebe uma mensagem de WhatsApp, os caras contando a mesma história, o mesmo texto da Copa de 98, referindo isso aí a outros clubes. Agora a derrota do Flamengo com o Palmeiras surgiu também, que o Flamengo vendeu a final da Libertadores. Toda vez no campeonato tem essa mesma história. Pra você ver, né, doutor, como é difícil desvincular essa imagem, né? Porque o pessoal realmente ainda existe, depois de tanto tempo, achando que o Brasil vendeu a Copa do Mundo 98 para a França ser campeã pela primeira vez, viu, doutor? Não é fácil, viu? É difícil dissociar paixão de razão. Caramba. Se a gente falar do 7-1, então, a gente vai ficar aqui a noite toda lendo as opiniões dos internautas, que são as mais divertidas. Eu, por exemplo, o que eu mais gosto de ver são os comentários. Eu nunca vi tanta criatividade. Mas eu estou à disposição. Poxa, eu agradeço. Muito obrigado pela atenção. Parabéns pelo trabalho, pela pesquisa. E quando tiver alguma novidade, por favor, lembre da gente aí, que a gente sempre quer dar espaço ao esporte e poder falar bem para fomentar cada vez mais as modalidades olímpicas e paralímpicas também, porque é algo que a gente também fala bastante também no programa, e a gente está à disposição também. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, estou à disposição de vocês. Nós conversamos com o Dr. Felipe Alves Rodrigues, diretor do IGE, Instituto de Governança e Integridade no Esporte, falando dessa pesquisa que mostrou para o público em geral, o público brasileiro, o esporte no país como corrupto ou muito corrupto, e conversamos com muito prazer com o Dr. Felipe Alves Rodrigues. A bola não para, volta já em 2022. Já no novo ano, quero agradecer a companhia de todos vocês. Estão indo para o 4º ano do programa em 2022. Então, feliz ano novo a todos, um grande abraço e até semana que vem.